Oi, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Camargo e hoje a gente vai dar início a uma série de aulas sobre o coronavírus. Serão aulas bem rápidas, o intuito aqui é esclarecer a população em geral sobre os conceitos, sobre o que temos de novidades, e nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre o que é o coronavírus e essa confusão que se faz com a sigla Covid-19, SARS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-19. E então vamos lá. Antes de entrar então no assunto coronavírus em si, a gente precisa voltar um pouquinho e entender o que é célula. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um pouco chato, mas é importante para que a gente consiga ter um entendimento adequado sobre o assunto. Então, bem rapidamente, célula é a menor estrutura dos seres vivos, a menor unidade estrutural dos seres vivos. É a menor parte que a gente pode ter funções definidas. Então, se a gente pegar um tecido e for dividindo ele em pedacinhos bem pequenininhos, vai chegar um momento que a gente vai ter uma célula. E essa célula, então, ela é uma estrutura formada por uma membrana que envolve todo o conteúdo, chamada membrana plasmática. Aí dentro da membrana plasmática a gente vai ter o citoplasma, que é esse gel onde estão mergulhadas as organelas, que são essas estruturas que a gente pode estar vendo aqui. Então, a gente tem os mitocôndrias, que é responsável pela respiração celular, os ribossomos pela síntese de proteína, temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular, e outras organelas. E bem no meio, em algumas das células, bem no meio, a gente tem o núcleo. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. Ele que vai mandar todas as funções para as organelas estarem desenvolvendo as suas funções. Então, o cérebro ele é composto de material genético, basicamente o DNA, que é uma fileira de genes. E para que a informação passe, então, do cérebro para as organelas, a gente precisa fazer o DNA se transformar em RNA e esse RNA passar para fora do núcleo para os ribossomos sintetizarem proteínas aqui. Tá bom? Então, é dessa maneira que a célula funciona bem rapidamente. Então, eu tenho um núcleo que lá está contido o DNA, através de um processo chamado transcrição, ele gera uma fita de RNA e através de um processo chamado translação, ele forma a proteína. Então, o que são vírus? Vírus são pequenos agentes infecciosos. Eles não têm célula, eles não têm uma unidade estrutural, eles não têm aquela membrana, não têm organelas, não têm núcleo. Eles são agentes que precisam estar dentro de uma outra célula para sobreviver. Então, muitos dos pesquisadores não caracterizam o vírus como um agente, como uma unidade, uma vida, né? Porque ele não tem essas organelas, ele precisa de outra vida para sobreviver, certo? Então, vamos falar então do coronavírus. O que é o coronavírus? O coronavírus é um tipo de vírus e ele depende então de uma outra célula para sobreviver. O coronavírus, representado pela sigla CoV, ele é uma família de vírus que causa infecção no trato respiratório. O novo agente do coronavírus, que é o Covid-19, esse último que foi descrito lá em 31 de 12 de 2019, após casos registrados lá na China. Então, o coronavírus, ele é um agente infeccioso que basicamente é formado de RNA. Os vírus eles podem ser formados tanto de DNA quanto de RNA. No caso do coronavírus, ele é formado pelo RNA. Então, o seu RNA ele vai invadir, né, as outras células e vai se transpor lá no lugar. Quando a célula for fazer DNA para RNA para ribossomo, o RNA do vírus entra e aí começa toda essa transformação dentro da célula. Então, o primeiro tipo de coronavírus descrito foi lá em 1930, que através de uma doença chamada bronquite infecciosa. Logo depois, em 1940, também teve outro tipo de coronavírus descrito que causava hepatite nos camundongos. E também em 1940 foi descrito um outro tipo de coronavírus que causava gastroenterite em porcos. Então a gente vê que já não é um vírus tão desconhecido assim. Ele sofre mutações, são vários tipos, mas ele já vem sendo descrito há muito tempo. Em seres humanos,
Só em 1965 foi descrito como coronavírus. Já era conhecido, mas não tinha um nome. Por que foi dado esse nome coronavírus? Por causa do formato dele, que é em forma de uma coroa. Os tipos mais comuns encontrados nos seres humanos é na subfamília alfa, que é o 229E e o NL63, e na família beta, que é o OC43 e o HK1. Esses subtipos, eles causam as gripes e resfriados comuns por coronavírus, tá bom? Então aqui ao lado a gente pode ver um diagrama no qual mostra as 4 subfamílias dos coronavírus. Então temos a alfa e a beta, que são as que comprometem os humanos e os outros animais, e a gama e a delta, só os outros animais, tá? Na alfa e na beta, a gente vai ter alfa, o 229E e o NL63, como eu já disse, que são que comprometem os seres humanos, e na família beta a gente vai ter o OC43 e o HK1, que também comprometem os seres humanos, como eu já disse anteriormente, e ainda nessa família beta nós vamos ter o SARS-CoV, os MERS-CoV e o 2019 nCoV. Todos esses também comprometem os seres humanos, mas são vírus mais recentes, descobertos mais recentemente. O SARS-CoV em 2002 na China, o MERS-CoV na Arábia Saudita em 2012 e o nCoV 2019, que também foi na China. Então, como eu disse anteriormente, esses 4 subtipos de coronavírus causam sintomas leves de resfriado. O MERS-CoV foi descrito lá na na Arábia Saudita em 2012. Ele tem esse nome essa sigla por causa do nome, que foi chamada como uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, por isso MERS, que vem do nome em inglês, né, síndrome respiratória do Oriente Médio, COVID de coronavírus, tá? Esse tipo de coronavírus ele teve mais de 2.400 casos com mais de 800 mortes. Antes dele já tinha sido descrito o SARS-CoV. O que é o SARS-CoV? É a síndrome respiratória aguda grave causada por coronavírus. Então, nesse caso, essas siglas que vêm antes do CoV quer dizer qual é o acometimento que o coronavírus causa, tá bom? O SARS-CoV foi descrito em 2002 na China, teve mais de 8.000 casos e mais de 700 mortes. O nCoV 2019, ou CoV-2, como aparece em algum lugar, ou apenas Covid-19, ele é identificado como causador do coronavírus mais recente, o coronavírus causador das doenças mais recentes que a gente tem visto, que é o Covid-19, que aqui os dados estão desatualizados, né? Mais de 37.000 casos e mais de 800 mortes, já teve muito mais disso, e está sendo considerado uma pandemia, né? E ele é um subtipo que também causa SARS, que é a síndrome respiratória aguda. Por isso que em alguns lugares aparece SARS-CoV-2, porque também causa SARS, síndrome aguda respiratória grave, mas ele é um outro tipo de coronavírus, tá bom? E o que quer dizer então Covid-19? Covid-19 foi a sigla que os pesquisadores colocaram para agrupar tanto o que acontece, a doença, como o causador da doença, que é o coronavírus, o novo coronavírus. Então, Covid vem de coronavírus, Covid vem de coronavírus e de disease, que é doença em inglês. Então, ficou Covid-19 porque é o ano que ele foi descoberto, justamente para não ter essa confusão entre o coronavírus que causa SARS, que foi lá o de 2002, e o que causa SARS agora, de 2019. Então, o coronavírus é um vírus, certo? Que tem várias subfamílias e pode acometer vários animais. O SARS-CoV é um tipo de doença, é um tipo de síndrome respiratória grave causada por Covid. E aí ela tem que ser diferenciada da SARS-CoV-2, que é a síndrome respiratória aguda grave causada por esse novo coronavírus agora que foi descoberto em 2019. Então, para não ter toda essa confusão, os pesquisadores colocaram como Covid-19. Tá certo, galera? Então, essa é a nossa primeira aula sobre os termos do coronavírus. A gente vai ter mais uma sequência aí de aulas explicando algumas coisas chaves sobre o coronavírus. E, em sequência, a minha opção é passar mais atualidades mesmo de artigos, ciência, o que está sendo descoberto agora e para onde que aponta essa incerteza que a gente está tendo nos últimos dias.
Falou, pessoal? Um abraço, um beijo. Não deixa de se inscrever no meu canal aí para receber as notificações quando eu postar vídeo novo, de dar um like, de curtir para me ajudar e de colocar as dúvidas, sugestões e críticas que